Olá, boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa live. Roberto Crema, antropólogo, psicólogo, reitor da Unipaz, e Cláudio Sinotti, terapeuta junguiano, escritor, abordam o momento atual por uma perspectiva transdisciplinar, transpessoal e de enfoque junguiano. Eles refletirão sobre a crise global que a humanidade atravessa, fazendo paralelos entre algumas passagens da cristologia envolvidas na Semana Santa, suas ressonâncias arquetípicas e simbólicas, que apontam para o desafio da individuação e a travessia densa e desértica da Via Crucis rumo a uma plenitude possível, inerente ao potencial evolutivo humano. Então, Roberto Crema, Cláudio Sinotti, é com vocês. Olá, amigas! Olá, amigos! Grande prazer estar com vocês, justamente dessa Sexta-feira Santa, nessa hora da Via Crucis, que nós escolhemos para fazer algumas reflexões sobre o momento que estamos vivendo enquanto humanidade. Quando falamos em uma pandemia, não podemos esquecer que a palavra pan quer dizer em grego todo, demia, povo. Então, todo o povo, de certa forma, é convidado a aprofundar as reflexões em torno de todo o significado simbólico de tudo que estamos enfrentando. Não somente na questão da saúde, que é um desafio enorme, mas especificamente enquanto humanidade. A abordagem de Carl Gustav Jung, ela apresenta um conceito que vem da filosofia antiga, chamado anima mundi, a alma do mundo. E a alma do mundo precisa, nesse momento, ser escutada. Precisamos olhar mais profundamente para nós e perceber a nossa trajetória, a forma como temos nos posicionado no mundo e refazer a nossa caminhada naquilo em que nos equivocamos. A anima mundi apresenta um outro lado nesse momento, a umbra mundi, a sombra do mundo. E a sombra é sempre perturbadora, é um arquétipo perturbador, porque ela traz à tona todo o potencial não desenvolvido. E por isso mesmo parece muito destrutivo para a humanidade. Quando olhamos essa pandemia e vemos os seus reflexos, o medo toma conta da coletividade. Mas por trás do medo, por trás de todos os efeitos perturbadores, nós somos chamados também a uma reformulação. E todos somos convidados a estar em casa. Estar em casa é sinal de saúde para você e sinal de respeito também para com as outras pessoas. E esse estar em casa, justamente na Páscoa, na Semana Santa, traz uma representação simbólica muito profunda, porque, de acordo com as tradições judaicas e todo o seu simbolismo, seu rico simbolismo, preparar a ceia é preparar a casa. Então, nesse momento de preparar a casa interior, eu convidei o amigo Roberto Crema para que juntos fizéssemos algumas reflexões, atravessar essa via crucis da humanidade, pensando não somente na morte, mas principalmente na ideia da ressurreição, o ressurgir, o renascer de novos seres, seres transformados, que proporcionarão uma nova humanidade. E por isso pergunto ao amigo Roberto Crema, o saudando aqui de Salvador da Bahia, como ele está sentindo o panorama que estamos vivendo nesse instante. Bem, queridas, queridos, de fato é uma crise global e crise converge com crisol, o vaso alquímico, onde as substâncias são transmutadas. Portanto, a crise significa também sempre uma oportunidade de purificação e de renascimento. E é algo inédito na história conhecida, que nos convoca uma atenção
e também uma escuta que implica na interpretação. Como diziam os antigos e velhos rabinos, cada frase bíblica é suscetível de 72 interpretações, porque são 72 os nomes que damos àquilo que não tem nome. E nós vencemos um tempo de fundamentalismo, um tempo de uma normose literalista, do naufrágio simbólico. Então, diante de uma pandemia, a tendência é buscar as causas para erradicá-la. Porém, nós sabemos que um sintoma, seja individual, social ou ambiental, é um e-mail que nós recebemos, que precisamos ler e interpretar, antes de querer simplesmente eliminá-lo. Então, eu creio que o Cláudio, meu amigo, já apontou para um sentido bastante óbvio: voltar para casa e resgatar essa alma, a alma profunda que ressoa a alma do mundo. A crise que nós vivenciamos é da perda da alma profunda, o que alguns denominam de a perda do encantamento, ou seja, o desencantamento do mundo. Então, lembrar que toda crise, e aí na tradição chinesa há 2 ideogramas para falar de crise. Um ideograma significa perigo para os despreparados. O outro significa oportunidade. É uma janela muito criativa que nós podemos, nesse momento, abrir e exercitar. E também é importante se dizer que essa pandemia aconteceu rapidamente, repentinamente. Mas um acontecimento ocorre rapidamente por um processo longo, silencioso, discreto. E nós somos educados apenas para os acontecimentos, as notícias. E, no entanto, o processo é invisível. Uma pandemia como essa não surgiu no final do ano passado. Décadas e décadas de processo silencioso que leva, de repente, a uma emergência crítica. É como o 11 de setembro, que não aconteceu em 11 de setembro. Foram necessárias décadas para que, de repente, aquelas torres tombassem. Então, nesse momento, nós somos convocados também para abrir um olhar para o silencioso, o discreto, o processo, e buscar a pluralidade, o buquê de sentidos que possam nos reorientar. E isso solicita realmente uma visão aberta e uma escuta simbólica. E por isso estamos aqui buscando focar essa convergência extraordinária no dia sagrado, sexta-feira da Paixão, que fala do sacro ofício, daquele que foi coroado de espinhos, e veja que coronavírus fala coroa. Porém, não podemos esquecer que é um processo. A quinta-feira, o dia da vigília, nos conduz para estarmos de coluna ereta no dia da morte do inocente, para que então possamos peregrinar para o sábado do túmulo vazio, do silêncio, do luto, e a partir desse esvaziamento, sobretudo o esvaziamento do ego, nós possamos vivenciar
o domingo da ressurreição. Interessante quando você traz, Roberto, a própria questão da corona, né, da coroa do poder. E o próprio Jung estabelecia um paralelo entre o poder e o amor. Todo anseio de poder, ele esvazia a intensidade do sentimento, do amor. E quando nos preenchemos de amor, o poder, no sentido do poder egóico, é esvaziado. E justamente na Semana Santa, há uma tradução certamente simbólica, porque estamos analisando os símbolos, não as questões religiosas em si. Há um paralelo o tempo todo que Jesus lida com essas duas instâncias, desde, se pudermos estabelecer a entrada, chamada entrada triunfal em Jerusalém, onde ele já deixa muito claro aquele símbolo. Ele escolhe um burrico, um jumento para ser a sua montaria. Enquanto as pessoas colocavam as palmas no chão para que ele passasse, em verdade, quem pisava nas palmas era o burrico. E ali, veja bem como já se estabelecia um paralelo entre essa dualidade poder e amor, e ele parecia saber muito bem que aquele inconsciente coletivo era muito maleável. O grau de sono coletivo, né, àquela altura, e ainda hoje, infelizmente, era muito grande. E vejam os paradoxos, aquele mesmo povo que parece tê-lo saudado, se coloca no átrio completamente contrária a uma proposta que trouxesse uma dinâmica do amor. E realmente, na quinta-feira, nessa preparação pascal, ele se coloca na condição de cordeiro, né, recordando ali a passagem, a saída da escravidão, na qual os hebreus, fazendo a sua ceia, lançavam um sinal de sangue na porta para que não morressem os primogênitos nas pragas do Egito. E hoje, nos dias atuais, nós vemos os nossos primogênitos da terra ameaçados, né? Os mais velhos, se assim considerarmos, são de maior risco, embora o vírus seja democrático, a pandemia afeta a todos e atinge a todos, e por isso é um chamamento de verificar se não nos encontramos ainda também na condição de escravos. Porque nesse paralelo que se estabelece entre celebrar a libertação da escravidão física, mas o nosso psiquismo ainda parece prisioneiro, e essa prisão, que já dura, né, décadas, séculos, milênios da humanidade, ela traz hoje esse símbolo muito forte, muito bem lembrado pelo Roberto, quando fala que as doenças do corpo e as doenças coletivas são um símbolo. A psicossomática trabalha isso. A psique, a alma, lança um grito de alerta para o corpo. E o nosso papel nesse momento é a escuta. Escutar, refletir, para que esse estar em casa seja preenchido de significado. Não somente o tempo de espera para se libertar de uma doença, mas o tempo de construção, de transformação, como foi bem trazida a ideia do crisol, dessa transformação necessária para quando voltarmos, não sermos mais os mesmos, como já propunha Heráclito, voltar à rua agora tem que ser uma nova rua, tem que ser um novo homem, uma nova mulher. Não é isso, Roberto? Sim, e quando você fala de poder e de amor, eu penso no nosso perene e saudoso Pierre Weil, que dizia que o grande desafio, e ele falou isso quando ele veio morar em Brasília, que é uma cidade de poder, é evoluir do amor ao poder para o poder do amor. Na realidade, há duas Brasílias. Uma é do amor ao poder. Faz muito barulho, é muito escandalosa. Porém, há uma outra do poder do amor, que é do Dom Bosco. Ela é silenciosa, ela é operosa. Porém,
eu creio que o que essa semana vai nos dizer de uma maneira bastante clara é que o amor diz a palavra final. Ressurreição é a morte da morte. É a constatação de que o amor é mais forte da morte. E, de fato, tem a simbólica do burro, que é a simbólica do servidor. Ele está lá, no nascimento, na simplicidade daquele berço. É com ele que Cristo se adentra em Jerusalém. E há um trabalho de um amigo inguiano cujo título é O Burro, uma simbólica do Cristo. E a palmeira é sagrada no Oriente, como também na nossa tradição tupi-guarani. Então, eu quero dizer que eu falo dessa Semana Santa não de uma maneira meramente religiosa. Eu preciso, então, explicitar de onde eu busco uma palavra. É da abordagem transdisciplinar, que é o diálogo da ciência com a filosofia, a arte e a tradição espiritual. Para se compreender Cristo, não basta uma visão religiosa. E é talvez por essa razão que nós conhecemos tão pouco a inteligência crística. Porque Cristo não foi apenas um sacerdote, ele era um cientista, ele conhecia as leis da matéria, as águas lhe obedeciam, ele era um filósofo, basta percorrer os evangelhos, parábolas que continuam frescas, como há mais de 2000 anos atrás. Ele era um poeta, basta pensar no Sermão da Montanha. E ele era também um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E é nesse sentido que é preciso abrir todas as janelas desses estilos epistemológicos, o da ciência, o da filosofia, o da arte, o da mística, para se compreender um Cristo como um terapeuta, porque ele é o arquétipo de um terapeuta na sua plenitude. Ele era um instrumento de cura do corpo físico, com a sua saliva, com o seu toque. Ele limpava a pele das pessoas, abria os olhos de cegos, mas ele também era um psicólogo extraordinário. Ele nos ensinou a perdoar, a grande psicoterapia do perdão. E lá se vão 2000 anos e o que aprendemos? Mas ele era também um grande mestre da consciência. Ele nos contava parábolas, ele nos colocava diante de narrativas que abrem portas da compreensão, não importa o nível intelectual das pessoas. E ele era um ser pneumático, ou seja, ele nos colocava em contato com aquele que na intimidade ele chamava de Abba, painho. Se Cristo não foi um terapeuta, me diz, quem é? E a grande questão é por que nós não estudamos a inteligência crística em nossos livros de medicina, de psicologia, de administração, de educação. Houve no século XVII uma ruptura entre o sujeito e o objeto, entre o conhecimento e o amor. Era necessário no século XVII. Porque há que se pensar nos momentos obscuros da Idade Média, onde a ciência, a mente objetiva, era reprimida em nome de algo que confusamente era chamada Deus. É uma pena que nós saímos de um extremo e fomos para um outro. Nos momentos obscuros da modernidade, a experiência do sagrado é reprimida em nome de algo que confusamente chamamos de ciência. E eu creio que será difícil para gerações breves, num futuro breve e mais saudáveis, compreender por que nós fomos tão míopes
e não estudamos os seres humanos que floresceram não apenas na razão, também no coração, não apenas na sensação, também na intuição. É o que Jung dizia, e que para nós da Unipaz é uma referência em todas as formações. Ele falava das 4 funções psíquicas: o pensamento e o sentimento, a sensação e a intuição. E a tarefa é integrar essas funções, articulá-las, harmonizá-las, para que então surja uma 5ª função que ele chamava de self, e que considerava o arquétipo crístico. Portanto, muito temos a aprender se nós realmente abrirmos a nossa mente para a dimensão da escuta, que é o primeiro mandamento. Quando perguntaram para Cristo qual é o primeiro mandamento, ele responde: Shema Israel, escuta Israel. Só depois ele falou do amor. Antes de falar do amor, nós precisamos falar da escuta, porque às vezes falamos que amamos, mas não escutamos. O nosso filho, a nossa companheira, o nosso amigo. Esse é o primeiro mandamento, é o mandamento da escuta. E creio que nesse momento todos nós somos convocados, sobretudo nesse dia, a abrir essa escuta hermenêutica que fala de Hermes, o 3 vezes grande, aquele que fazia a ponte entre a humanidade e o panteão da divindade. E essa escuta, ela só é profunda quando a gente consegue se escutar. Nessa confusão que temos vivido, né, principalmente não sabendo lidar ainda com tantos instrumentos que temos, com tantos objetos e aparatos, munidos de tantas informações, mas ao mesmo tempo desconectados de si, esse olhar para o Cristo de uma forma simbólica, e quando Jung trazia, analisando o arquétipo do self, fazia um paralelo com Jesus Cristo, apresentando essa dinâmica psíquica no Cristo, e olhando um homem que buscou viver de forma inteira, na sua inteireza. E isso me chama a atenção, Roberto, quando nos deparamos esse homem inteiro em cada encontro que ele fazia. Frente àquela mulher do poço, preocupada com a água e matar sua sede, e ele traz especulações e aprofundamentos filosóficos que fala de uma outra sede. Mas a gente não parou para prestar atenção nessas sedes da alma. E as sedes do ego falaram tão alto nessa construção da humanidade que nós destruímos tudo ao redor. É como se a humanidade desse um grito agora. Esse humano não pode mais continuar poluindo suas águas, o ar, a própria terra, impunemente. E essa umbra mundi vem chamar a atenção da necessidade de estarmos a caminho da inteireza. E esse Jesus inteiro, quando você traz esses arquétipos todos que ele trabalhava, e eu incluo o equilíbrio entre ânima e ânimos, na sua polaridade, ao mesmo tempo que acolhia aquelas mulheres tão desprezadas, aquelas que não poderiam manifestar a sua essência por conta de preconceitos milenares que ainda vigem até os dias atuais, e ao mesmo tempo homens fechados e centrados num patriarcado doentio que infelizmente ainda se faz presente. Então, um homem que se apresentava ânima e ânimos ao mesmo tempo de maneira tão intensa, tão profunda, era visto como uma ameaça. E essa ameaça fica muito visível nos passos, no caminhar da Semana Santa, e temos aquele momento crucial do Getsemane, com tantos ensinamentos também, logo após a ceia, quando ele vai em solitude, porque até na narração bíblica mostra os apóstolos dormindo, enquanto deveriam vigiar,
E nós fazemos um paralelo com essa humanidade em estado de sono, enquanto aquele que se propõe a um vínculo profundo com o self está invocando, uma invocação, uma escuta. Invoca, escuta. Uma vontade do ego. Pai, afasta-me esse cálice, se for possível. E aberto à vontade do self, mas seja feita a vossa vontade. E ali ele mostra que essas duas dinâmicas se fazem presentes, mas que deve prevalecer a voz da alma, a voz do self, que deve ser o chamado principal. E eu acho que estar em casa e os templos se fecham, os templos religiosos estão fechados, como se fôssemos convidados também a construir o nosso templo interior de conexão, estar no nosso Getsemane, Monte das Oliveiras, onde a azeitona se transformava em seu licor, processo alquímico ali se efetuava. E esse momento, para mim, traz muito significado. Sim, eu fico tocado, primeiro, ao constatar que Cristo ofereceu o seu melhor para as mulheres. A Maria Madalena, que foi a testemunha da ressurreição, que, felizmente, o Papa Francisco reconhece como apóstola dos apóstolos. Veja como nós temos um estadista nesse momento, nós temos pouquíssimos estadistas nesse planeta, mas dois, pelo menos, nós temos: o Dalai Lama e o Papa Francisco, que pretende converter o Vaticano ao cristianismo original e corre risco de vida. E quando ele evoca no arquétipo da Maria Madalena a apóstola dos apóstolos, o que decorre disso? Nós precisamos reconhecer a dimensão do feminino sagrado como sacerdotisa. E, de fato, para os antigos, o Cristo é o arquétipo da inteireza, da síntese entre a terra e o céu, entre o feminino e o masculino, entre o que passa e o que é. E é o que nós necessitamos mais do que nunca nos tempos atuais. Porque nós vivenciamos, e essa pandemia nos traz esse impacto, a incerteza. A incerteza. Nós temos nossas agendas, contamos com as estações, com nossas rotinas, e, de repente, cá estamos, cada um no seu monastério, com a chance de aproveitá-lo. Mas quando nós vivenciamos um tempo de incerteza como o nosso, em que o caos se torna uma ciência, é quando, quem sabe, nós nos abrimos a buscar a segurança num único espaço onde ela pode ser encontrada, em nossos corações. Eu penso em dois personagens, do Antigo e do Novo Testamento. O do Antigo, Jonas. Jonas, são 4 páginas no Antigo Testamento. Significa a pomba das asas cortadas. Ele recebe uma convocação: meu filho, fique de pé e vai para Nínive e diga a esse povo que, se eles continuarem assim, onde as escolas não inclinam, facilitam que o aprendiz incline seu coração para aprender, quando não se ensina a amar nos templos, quando eu digo do ponto de vista do predominante, porque é sempre aquilo que Henri Thoreau chamava de a maioria de um, em todos esses setores. E se os governos não estiverem em função, servindo o povo, e não pensando apenas em si, 40 dias e não haverá mais Nínive. Veja o que é uma escritura.
O Antigo Testamento fala para o nosso instante. E Jonas não vai para Nínive. Ele entra num barco e foge para Tarsis. E vem uma tempestade, que é uma simbólica, que indica que quando nós fugimos de nossas missões, quando nós fugimos do nosso próprio ser, nós atraímos doenças, sintomas, infortúnios, não apenas para nós. Esse, eu diria, que é o Jonas. A história prossegue, mas eu vou ficar por aqui. E quero trazer um outro personagem que também dormia no fundo de um barco numa tempestade. E os seus discípulos estavam apavorados. E o desperta. E o que diz Yeshua ben Yosef? O Cristo. Homens de pouca fé. E as águas serenam. Então, tudo indica que, como dizia o Pierre, há que se evoluir do amor ao poder para o poder do amor, que é também evoluir do sono do Jonas, aquele que foge da sua missão, do maior nele, do self, e Cristo, esse que dorme no coração da tempestade, porque ele está fundamentado naquilo que permanece, que sempre foi, é e será, apesar de tudo o que passa. E quando olhamos para todos esses personagens, né, claro, muitos se destacam. E hoje eu li a respeito de Barrabás. Interessante ver a etimologia do nome. Bar, filho, Abá, o filho do pai. E segundo alguns historiadores, o nome dele também era Jesus, que era um nome comum à época. Então veja, essa dualidade, esses opostos entre dois Jesus, um filho do pai e o outro filho do homem, que se colocam frente a uma multidão, e aí nós vemos o inconsciente coletivo, que longe e ainda imerso no estado de sono, vai sendo conduzido para qualquer parte. E é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje também, essa inconsciência coletiva, esse sono coletivo, ele está custando caro demais para a humanidade. Por isso, a intensidade do chamado, por isso a intensidade que tomou conta não somente da própria ameaça à saúde, mas do estado psíquico que envolveu a humanidade, e quando olhamos para a trajetória, vemos a morte, enquanto o convite é para olhar a libertação. O inconsciente coletivo, ele traz os seus anseios de imediatismo, e se transformarmos a escolha de Cristo e de Jesus e Barrabás em um embate intrapsíquico, de alguma forma vemos que ele acontece todos os dias. Quando damos ouvido aos nossos anseios egóicos, quando é a ansiedade que nos rege, e não é à toa que os índices de ansiedade, depressão e das psicopatologias em geral nos chamam a atenção de uma forma assustadora, desse ser humano com tantas informações, mas ao mesmo tempo com tanto desconhecimento de si. Isso demonstra que essa escolha de Barrabás e ao mesmo tempo lavar as mãos de Pilatos para questões importantes da vida continua nos levando a uma via crucis, não no sentido libertador ainda, mas o convite se faz presente, para que quando possamos atentar para esses símbolos, escutá-los, colocá-los na nossa dieta cotidiana, no nosso dia a dia. Talvez eles nos levem a uma outra via crucis, onde encontraremos o Cirineu, um olhar amigo daquele que está ao nosso lado, e também da Verônica, que estende o seu lenço àquele homem ensanguentado. E não podemos esquecer também que o sangue traz o símbolo da rubedo, a última fase da alquimia. Não o sangue do sofrimento, mas é o sangue da depuração. Aquela depuração que se faz presente
e vai nos conduzindo por essa via crucis, quando o nosso olhar não está na cruz, mas na ressurreição. Sim, e qual é o obstáculo a essa via crucis no interior de nós mesmos? Para que essa plenitude possa transcorrer. Eu creio que há uma doença, eu tenho falado muito nessa doença, e é importante que ela seja lembrada. Pierre Vai, Jean Villelou e eu denominamos essa doença de normose. É a patologia da normalidade, da mediocridade. Isso existia na época de Cristo. Isso existe atualmente. É uma doença terrível, é uma pandemia, a normose. E precisamos buscar uma vacina com relação a essa pandemia. A normose é uma doença da pequenez. Do ponto de vista sistêmico, é quando o sistema no qual convivemos dominantemente encontra-se desequilibrado, egocentrado, violento e corrompido. Então, ser normal é ser como a maioria, é o rebanho. Em tempos como o que nós estamos vivenciando, e como o que Cristo vivenciou há 2000 anos. Uma pessoa realmente saudável é desajustada. Ela sofre de uma indignação justa, talvez de uma angústia saudável. Ela sofre de uma inquietude que é consciente. E ela busca fazer alguma coisa. Então, isso por um lado, o lado sistêmico. O lado evolutivo da normose diz muito para essa temática que nós estamos focando. Trata-se de considerar que o ser humano, ele não nasce humano. Ele se faz humano, através do investimento, não apenas no cérebro, no corpo. Há que investir na alma, nos sonhos, nos pensamentos, nos sentimentos, nos relacionamentos, na ancestralidade. E há que investir na consciência, de onde brotam os valores de uma ética essencial. E, nesse sentido, o normótico é alguém que sofre de uma estagnação evolutiva, porque ainda predomina uma normose do materialismo mecanicista, em que pese que Einstein dizia que o materialismo iria acabar por falta de matéria, ainda é o dominante. E quando se fala em qualidade de vida e riqueza, nós pensamos apenas na matéria. Às vezes uma pessoa, do ponto de vista material, pode ser muito simples, mas tem diamantes no seu coração e tesouros na sua consciência. Então, é preciso, nesse momento, transgredir essa normose. É a normose que crucificou Cristo, que levou Sócrates a tomar cicuta. É a mesma normose que, às vezes, sacrifica os seres mais plenos da humanidade. Mas eu creio que isso é um voto de confiança, que nós estamos atravessando um túnel, nós estamos vivenciando um momento iniciático enquanto uma família humana. De repente, nós estamos vivenciando, de fato, um retiro interior. E alguns que estão mais preparados estão refletindo sobre o que está fazendo com a sua existência. Se tudo é apenas um consumismo, o que estamos fazendo com a nossa natureza? O que estamos fazendo nesse momento em que alguns metaforizam dizendo que a maioria morre de fome e a minoria morre de medo de quem morre de fome? São os cavaleiros do Apocalipse, todos eles estão aí. A fome, a guerra, a peste e a morte. Mas há também os viventes. E eu gosto muito da interpretação do Jean Villelou, um poeta da sabedoria crística. Ele vai falar que os 4 cavaleiros e os 4 viventes são as 4 funções psíquicas que Jung descortinou e sugeriu o cultivo
Ora, quando o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição são conduzidos pela besta, pelo dragão e por Satã, são os cavaleiros do Apocalipse. Mas quando as mesmas funções são orientadas pelo Cordeiro degolado e de pé, o Cristo, e aquele que está sentado, alguém sentado no trono da presença, o aberto, esse universo do feminino sagrado, são os quatro viventes. Então, nós não somos livres com relação àquilo que nos chega. Seja um tsunami, seja uma perda de um ente querido, seja uma pandemia. A nossa liberdade consiste naquilo que fazemos com o que nos chega. E esse é o momento da emergência do sujeito, mais do que nunca. Nós somos convocados a um protagonismo, sair desse espaço do objeto levado pelos ventos das circunstâncias e se colocar minimamente no espaço de alguém que vê, escuta e interpreta, para se fazer autor dos próprios passos, para se fazer sujeito da própria existência. E nesse sentido, eu insisto que esse é um momento privilegiado. Nós vamos atravessar com paciência, com resiliência, com confiança, esse túnel que é essa passagem, essa Páscoa, esse deserto que estamos atravessando, nós vamos atravessá-lo. Agora, eu creio e gosto de confiar que não seremos os mesmos, ou pelo menos dominantemente. Não sou ingênuo, sei que a normose é terrível, sei que o ego se dissimula de mil formas. Não é nada fácil. É muito fácil você vencer a outra pessoa. É muito fácil você se tornar uma autoridade legitimada. Isso é fácil. Menos fácil é você subjugar o ego às forças do amor compassivo do self. E essa é a tarefa da Semana Santa. A partir da quinta-feira da vigília, quando precisamos ter a coluna ereta, senão a sexta-feira será intolerável. Tem muitas pessoas que sofrem, têm traumas de 2000 anos, porque isso é inconsciente coletivo. Alguns sofrem pelas atrocidades que fizeram, outros pela inércia, outros pelos horrores, pela culpabilidade. Então, são traumas. E é preciso, portanto, a quinta-feira, que até na ciência hoje existe a expressão mindfulness, plena atenção, para que possamos suportar aos pés da cruz esse drama talvez um dos mais difíceis de suportar. Para então podermos vivenciar o sábado, o silêncio, o esvaziamento egóico, que nos levará naturalmente para a ressurreição. Porque, de algum modo, quando nós esvaziamos o eu menor, quando nós nos esvaziamos do passado e do futuro, nós nos tornamos canais abertos, uma flautinha de Krishna, por onde podem as energias curativas da natureza se expressarem, e por onde a própria melodia da vida e a poesia da existência se manifestar. Então, e hoje... Pode concluir, Roberto. Hoje é isso. Você está com... E hoje, quando a gente olha exatamente essa imagem da cruz, né, que eu vejo tão belamente aí atrás de você, né, mostrando tanto a horizontalidade quanto a verticalidade. Eu me recordo daquele trecho
de O Pequeno Príncipe, que você analisa muito bem no livro Poder do Encontro. E uma das passagens é justamente quando o Pequeno Príncipe diz, né, não se pode ir muito longe quando se vai sempre em frente. E se essa horizontalidade humana ela não faz uma ponte com uma verticalidade, nós ficamos perdidos. E essa ânsia de acumular, de ter, de poder, e hoje de parecer, né, tão bem prevista por Guy Debord, quando analisava a sociedade do espetáculo, já mostra esse humano perdido nessa dimensão horizontal, quando ele tem que olhar para a vertical, para que se estabeleça, e ao mesmo tempo essa cruz que se enraiza no chão. E o próprio Jung trazia, né, ninguém pode ir aos céus se suas raízes não tocam os infernos. É o humano que encontra com a sua sombra, que passa pela terra, que faz uma ponte com a sua humanidade, para aí sim olhar a partir da verticalidade e da horizontal que se faz a sua integralidade. Aí talvez ele possa se libertar dessa normose que se estabelece de tantas formas e que ao mesmo tempo nos escraviza. A normose escraviza. Por isso, até mesmo belo esse símbolo da Semana Santa que termina na Páscoa, que é a libertação da escravidão. Segundo algumas tradições judaicas, quando os exércitos egípcios chegavam à praia e o mar ainda não havia se aberto, eles se desesperaram. Um grupo deles queria voltar, porque estavam acostumados com os lugares estreitos, como bem analisa o rabino Newton Bonder. O lugar estreito era o lugar comum. Eles queriam voltar, mesmo havendo um incômodo, voltar para a estreiteza. Outros queriam lutar, dizimar o exército egípcio ou morrer naquela batalha. Uma outra parte queria se lançar ao mar em desespero, como se o mar também fosse um campo de morte. Mas Moisés ouve uma resposta dos céus, que diz o seguinte: marchai. E dizem que o mar não se abriu num primeiro instante. Somente quando a água estava no pescoço de um dos anciãos que caminharam, é que o mar começa a se abrir. E talvez muitos de nós estejamos olhando na condição de escravos daqueles ou que tentam voltar para o lugar estreito, ou que tentam dizimar o outro no estado de projeção, daqueles que nos causam mal, ou mesmo tenham perdido toda a esperança, enquanto o caminhar da humanidade agora é marchar para que a nossa horizontalidade se encontre com a verticalidade. Esse marchar não somente para frente, mas um marchar também que signifique um marchar para dentro de si e que vai nos conectar numa ponte perfeita com o alto, nesse símbolo da cruz. Eu gosto muito, Cláudio, de escutá-lo, porque você aponta para o que Jung denominava de processo de individuação. Jung teve o grande mérito no Ocidente, a partir do campo da ciência psíquica, de ter introduzido o iniciático. Ou seja, o que é iniciação? Senão a consciência de que estamos sempre no início, nós nunca chegamos. Como diziam os bons marinheiros, como Amir Klink, um único naufrágio é não partir, é achar que já chegamos. E uma pessoa está na trilha iniciática quando ela se dá conta que ela não é ainda humana, que a humanidade é uma conquista de cada um de nós, que não é fácil se tornar um ser humano inteiro, transparente e verdadeiro. E por isso que Jung vai nos propor não apenas a cura, não se trata apenas de curar os traumas, embora isso tenha a sua importância. Trata-se de penetrar numa via de autorrealização. Sair dos trilhos da normose, eu gosto de dizer isso, que são fixos, que são confortáveis, que são conhecidos,
que são previsíveis, para as trilhas que nós vamos inventar com os nossos próprios pés. São trilhas com coração, trilhas da individuação, que Jung indicava que nos leva do mais superficial, do ego, que tem sua função. Ele não é ruim, é o nosso mecanismo de sobrevivência. Porém, se a pessoa ficar no ego, vai naufragar na espuma. A partir dessa condição superficial, penetrar por vias mandálicas, tortuosas, nunca numa linha reta, até, e aí se encontrar com ânima, com ânimos, para se chegar finalmente, em algum momento justo, no self, que é o arquétipo da inteireza, da centralidade psíquica. Então, é muito especial poder constatar que Jung, sobretudo no livro vermelho, e eu concordo com Sunu Chandazani, que foi o organizador desse livro, que ninguém conhece Jung se não começar pelo livro vermelho. Nós temos que zerar. Temos que recomeçar pelo livro vermelho, que é o livro do imaginal, das imagens estruturantes, da dimensão noética, dessa inteligência contemplativa, onde nós nos deparamos com as revelações proféticas, com a alquimia, com as aparições, com a sarça ardente do deserto que Moisés se deparou. É quando o mar se abre, porque é o que nós temos de mais invisível e mais poderoso. O imaginal. As imagens estruturantes, que estruturam a alma e o corpo. E que precisamos lograr minimamente para se compreender os evangelhos, para se compreender a Via Crucis. No nosso interior, trata-se de 14 estações, sendo que o João Paulo II propôs uma 15ª, que é da ressurreição. E atravessá-las são portais, desde a condenação até a libertação total. Ou seja, é quando nós nascemos para a grande vida. Porque nós confundimos muito reanimação com ressurreição. Lázaro não foi ressuscitado. Lázaro foi reanimado. Hoje, nesse dia, muitas pessoas em UTIs sofisticadas foram reanimadas. O que é a reanimação? O cérebro entra em morte clínica. A pessoa não respira mais. E depois, em função de metodologias sofisticadas, o próprio mistério, a pessoa é reanimada, ou seja, ânima é alma, é psique. Não há corpo sem alma. Corpo sem alma é cadáver. Essa alma retorna. Isso é reanimação. Não podemos confundir isso com ressurreição. Basta pensar que Lázaro saiu de uma tumba lá na Palestina para entrar numa outra. Décadas depois, tudo indica que no sul da França. Agora, o que é a ressurreição? É nascer para a vida. Nascer para aquilo que não foi composto, não nasceu e, portanto, jamais se decomporá, jamais findará. Isso é a ressurreição, que na tradição oriental se chama de iluminação. Mahasamadhi, tem muitos nomes para isso. Agora, é preciso transpor a Via Crucis no interior de cada um de nós. E é preciso ter coragem. Coragem fala do coração. Como diz Guimarães Rosa no Grandes Sertões, Veredas, o sertão é dentro da gente. A vida, o que ela pede para nós, é coragem. E caminhar do sacrifício no olhar do ego para um sacrum facere, o sacro ofício, o sagrado, né? Esse chamamento
tão rico desses símbolos todos que passeamos, né, pinceladamente, claro, porque eles são muito mais profundos e trazem tantas outras possibilidades de analisarmos, aprofundarmos, olharmos para esse momento. Mas fica o convite, né, já que estamos nos aproximando dessa hora da Ave Maria, hora da ânima, hora da Mãe, quando a grande Mãe Terra nos conclama para uma transformação profunda. Eu quero propor que cada um possa ser nesse processo. E eu pensava há pouco o que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser os olhos de Maria Madalena, os olhos internos, para poder ver que todo esse processo vai valer a pena. Que qualquer dor que a gente possa viver, ou os nossos, ou mesmo pessoas distantes, mas irmanados por essa comunidade chamada humanidade, possa valer a pena para a gente honrar todos os homens e mulheres que foram inteiros. E ela, a desprezada, que até pouco, né, teve que ser reerguida pelo Papa Francisco, como você bem recordou, agora pode mostrar um caminho sutil, da sutileza. E talvez precisasse de alguém de um olhar sutil para poder ver que todo aquele processo da Via Crucis, ele, de alguma forma, era um encaminhamento para um plano sutil, um plano elevado, um plano de sublimidade no sentido de sair da matéria densa e adentrar pela pedra filosofal, pelo ouro alquímico, quando Jesus surge e a partir dali ele concretiza esse arquétipo tão profundo do ser humano que cumpriu e viveu inteiramente a vida e que faz o convite para que cada um também viva a sua vida de uma forma inteira. Então, nesse momento, eu saúdo as amigas, amigos, né? Um abraço caloroso aqui do calor baiano, da nossa terra dos orixás, dos santos e de todas as denominações religiosas, deixando o convite para que essa Semana Santa e também essa quarentena se transforme numa elaboração da nossa casa interna. Que esse estar em casa signifique reconstruir a nossa casa, para que a partir da nossa casa reconstruída, a gente possa honrar a Anima Mundi, que nos convida a reflexões tão profundas. Grande abraço a todas e todos, grande abraço e gratidão, Roberto. Então, Cláudio, eu te agradeço também, e como palavras finais, como hoje é sexta-feira da Paixão, eu quero falar sobre o que eu tenho denominado de o Evangelho do Calvário. São 7 mensagens que Cristo nos deixou. Porque é diferente um Cristo que fala no Sermão das Montanhas, em plena saúde. É uma situação muito distinta. Um Cristo que fala se esvaindo em sangue na cruz. Que os antigos diziam que é o livro de ouro do amor. Qual foi a primeira mensagem, as primeiras palavras de Cristo? Ele olha para Maria e diz: mulher, eis o seu filho. Ele olha para o João e diz: eis a sua mãe. O primeiro que Cristo faz é propiciar uma adoção ao princípio feminino. E eu creio que nós poderíamos amplificar muito, mas eu serei telegráfico. Nós sabemos que a idade do filho dá passagem para a idade da grande mãe. E Aquário, o próprio Jung, expressou isso no mais elevado dos seus livros, que nós estamos diante da necessidade de uma atualização arquetípica, porque estamos diante de Aquário, a necessidade de integrar o mal e de resgatar esse feminino que você mencionou tão bem, indicando que, como eu já disse
alguns, o cristianismo nasceu do olhar de uma mulher. A segunda mensagem é a mais breve. Tenho sede. Que sede é de Cristo na cruz? Eu creio que não é meramente sede da água. Ele recusou o fel. E quando a espada transpassa seu coração, está dito nos evangelhos, sangue e água jorram do seu peito. Talvez seja sede de um reino plenamente humano. Talvez sede de justiça e misericórdia. Talvez seja sede de uma fonte que tem sede de se doar. A terceira mensagem. Abba, Painho, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É importante, porque é uma sentença que implica em duas partes. A primeira, Abba, Painho, perdoa. Mas se ele parasse aí, poderia ser complacência. Ele prossegue, porque eles não sabem o que fazem. É o reconhecimento de que as pessoas estão trazendo destruição na Pachamama, na humanidade e em si próprio, porque estão na ignorância existencial. Esqueceram de onde vieram, onde estão e para onde vão. O telos dos antigos gregos. Ou seja, como diz os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a terapia vastíssima do perdão. A quarta mensagem, entre os dois ladrões. Isso tocou muito Jung. Jung falou muito nessa imagem. Cristo, entre o bom, o chamado bom, e o mau ladrão. Ladrões todos somos. Eu gosto de lembrar de uma mensagem que eu aprendi do meu grande amigo Bené Fonteles, uma mensagem de Mahatma Gandhi que dizia: tudo que você tem que você não usa, você está roubando. E como diziam os rabinos, todo alimento do qual você se nutre e você não agradece, você está roubando. E podemos avançar. Toda respiração que você não agradece, você está roubando. Ladrões, todos somos. Porém, nós podemos e somos livres para orientar o nosso olhar. O chamado mau ladrão é o que olha para a normose, olha para a turba, cínica. E nós nos tornamos aquilo para o qual olhamos. Isso é um segredo terapêutico, alquímico. Enquanto o bom ladrão olha para Cristo e diz: lembre-se de mim quando no paraíso. E o que ele escuta? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes basta um olhar, basta uma atitude que se coloca reta perante o bem, o belo e o bom, dizendo não para o caminho fácil, para o cinismo, para o niilismo, para o egocentrismo. Isso nos pode imediatamente levar ao paraíso. A quinta mensagem. Abba, Painho, por que me abandonaste? Esse é um grito de um ser humano que também nos dá permissão para vivenciarmos o desamparo. Mas é bom lembrar que Cristo, nesse momento, se refere ao Salmo 22 de Davi. Ele está se lembrando da sua genealogia. Ele está evocando um salmo vastíssimo que fala que o meu corpo está totalmente desconjuntado, o meu coração se derrete no meu peito, mas tu és o meu Senhor. É um salmo de Davi. Nesse momento derradeiro, Cristo se reconecta com a sua linhagem, com o Rei Messias. Isso é uma lição importante para nós nesse momento. A sexta mensagem
Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a entrega, a rendição total no coração da grande vida. É uma imagem linda que às vezes eu vejo, subjacente à cruz, as mãos da vida abraçando aquele ser que não está desamparado. Ele está vivenciando aquele momento supremo. E as últimas palavras, tudo está consumado. Quem pode dizer isso? Ele se refere à sua missão messiânica. Tudo está consumado. Eu creio que ele também nos convoca a essa peregrinação, a essa via crucis, que eu chamo de vocação. Honrar o desejo essencial que nos trouxe à existência. E florescer a partir da semente do essencial em nós e com os talentos que nós recebemos. E no final, não basta, como Neruda, dizer confesso que vivi. Não basta viver. Há que transparecer. Não basta transparecer. Há que servir. E só então partir. Partir como uma criança se joga nos braços da mãe. Como um avô sorridente descascando uma laranja para o seu netinho. Partir. Porque nós vivenciamos. E a morte, ela só nos traz amargura e desespero quando nós não fomos capazes de viver, de amar e de servir. E por isso, eu creio que talvez uma mensagem que pode resumir toda a Via Crucis é: confesso que eu servi. E é uma forma sincera de lhe desejar feliz ressurreição.